A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva, formado em Letras, Direito, Pedagogia e Teologia, pós-graduado em Gestão Empreendedora, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje aprenderemos a lição escrita pelo nosso honrado pastor Elienay Cabral, autor do livro O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja. Nossa lição tem como título Paulo e seu amor pela Igreja. Se inscreva no YouTube, estamos também no Instagram. Texto áureo. Por que o amor de Cristo nos constrange? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14a. Verdade prática. O amor de Cristo não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Leitura bíblica em classe. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10. Então vamos para a leitura da Bíblia. Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, graças e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Lembrando-vos, sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores de nosso Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com o gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como os 2 ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Objetivo geral: compreender o amor pela Igreja. Objetivo específico: destacar o amor de Deus pela Igreja, relacionar o amor com a fé na Igreja e elencar as 3 virtudes da Igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Introdução. Pelo menos 2 características marcaram a Igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor e o amor recíproco entre os irmãos. À luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar essa comunhão, esse amor na comunhão dos santos. O amor de Paulo pela Igreja.
Nesta maravilhosa lição, aprenderemos como os exemplos do apóstolo Paulo, que como obreiro devemos zelar, cuidar e amar nossa igreja. Aqui somos convidados a amar a igreja, de demonstrar esse sentimento de maneira concreta. Nos ensina a defender, proteger e viver na integridade as virtudes do amor, da fé e da esperança. Devemos amar a Igreja de Cristo, amemos a igreja local. O amor, como de um pai para o filho, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros da igreja. Esse sentimento não se deu apenas na igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico. Vemos que o amor de Paulo foi por todas as igrejas por onde ele plantou no mundo gentílico. Ele amou os membros tessalonicenses com o amor de um pai espiritual, pelos seus filhos espirituais. O amor, motivado pelo modo de viver o Evangelho, um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi o respeito do modo com que eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. Aqui, Paulo elogia a igreja pela recepção da palavra prática em coerência com o ensino. O apóstolo Paulo via o fruto do seu ministério. O amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem a criticar a igreja local, é hora de demonstrar o amor pela igreja em que congregamos. Esse é um lugar que Deus plantou. Na igreja local em que congregamos, devemos amar a todos os irmãos, compartilhando a comunhão uns com os outros. O amor tem que ser o primeiro sentimento para todos para a igreja local. Não adianta a pessoa ter vários dons, porque sem amor não vale de nada. Amor e fé da igreja. Amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, Deus manifestou seu amor salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Aqui, o amor é uma palavra que aparece muito em suas cartas, mas a maior prova de amor foi que Deus provou o seu amor para conosco, em Cristo. Morreu por nós, ainda sendo pecadores. A fé e o amor no ensino de Paulo. O apóstolo diz que o amor é a forma da justiça de Deus imputada ao pecador concedido pela graça por meio da fé. Assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Existe uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. O amor deve ser demonstrado na igreja. A dimensão prática do amor na igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático e, de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25 e 37, o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Aqui, meus irmãos, o amor tem que ser demonstrado na prática, de uma forma concreta, no ambiente local.
As três virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. As três virtudes teologais, 1 Tessalonicenses 1:3, veja o que o apóstolo diz em sua oração: lembrando-nos sem cessar da obra da nossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus Pai. 1 Tessalonicenses 1:3. Aqui, nas três virtudes na igreja de Tessalônica, fé, amor e esperança, formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo. Essas virtudes devem participar da vida da igreja local. A virtude da fé. A primeira virtude é a fé, na carta aos Tessalonicenses. A fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Essa obra está presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim, somos encorajados a produzir frutos na igreja local com o reflexo da nossa fé. Tiago, capítulo 2, versículo 18. Refere-se ao efeito prático que Paulo chama de obra da fé. Os Tessalonicenses sentiam-se gratos a Deus por isso. Assim, somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. A virtude do amor. Em 1 Tessalonicenses 1:3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao Senhor. O trabalho do amor era algo muito concreto, que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao Senhor. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Era uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. A virtude da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem sentido de resistência e perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. A expressão paciência da esperança era o sofrimento dos Tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. Conclusão. Esta lição ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Esse era um sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos Tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. Por fim, devemos amar a nossa igreja e os irmãos de uma forma prática e não somente de sentimento. Para a próxima aula, aprenderemos o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Espero você aqui nesse canal e fique com Deus. Conte sempre com as minhas orações. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Então a próxima lição será o zelo do apóstolo pela sã doutrina. Até a próxima aula. Fique todos com Deus e Deus é contigo.